Olá, tudo bem? Voltando aqui para o nosso terceiro tema, pecado e salvação, nosso segundo dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, de Deus excelso dom sem par, a fonte vivo, fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Linda essa oração, né, do Espírito Santo. Hoje, no terceiro tema, segundo dia, a palavra é de Gênesis 3, versículos de 8 a 13. E depois o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 26 a 29. Eu vou continuar fazendo do jeito que a gente estava, do jeito que eu fiz da outra vez, que é lendo uma passagem, uma palavra e depois a outra. Em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8 e 13, me diz assim: E eis que ouviram um barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor disse: Quem te revelou que estás nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu havia proibido? O homem respondeu: A mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aí eu segui os passos das perguntinhas que tem no livro, né? Na tarefinha. O que o texto me diz sobre isso? A primeira coisa que eu anotei é que o pecado, ele me humilha. O pecado, ele nos deixa humilhados. Por quê? Porque quando eu peco, eu sinto vergonha. E quando eu sinto vergonha, eu me oculto da face do Senhor. Eu me distancio do Senhor. Eu fujo do Senhor. Então, eu saio da graça de Deus. A segunda coisa que o texto me mostra é que eu não devo dar ouvidos às situações, às coisas ou às pessoas que me levam a pecar. Saber dizer não ao pecado. Isso é importante. Você está numa situação em que aquilo vai fazer você levar? Diga não. Sempre dizer não. Saber dizer não. Aprender a dizer não. Se Adão tivesse dito não para Eva, o pecado teria parado nela. Se a Eva tivesse dito não para a serpente, ela não teria desobedecido. Então, aqui eu vi que o meu erro é dialogar, é conversar com o pecado.
E é conversar com o tentador, com aquilo. Eu sei que aquilo me faz pecar e eu fico ali alimentando aquela situação, alimentando aquele momento, alimentando aquela conversa. Então, gente, eu não sei dizer não para aquela situação e isso vai me levar mesmo ao pecado. A terceira coisa que eu vi na palavra, que eu meditando, que eu pude perceber, é que é mais fácil eu jogar a culpa no outro. Aquela pessoa veio me fazer pecar, porque ela veio contar uma coisa e aí a gente já emendou na fofoca e aquilo foi pra frente. Então, é muito mais fácil eu falar que a outra pessoa veio, aquela pessoa me trouxe aquele negócio que eu usei, aquela bebida que eu bebi, eu me embriaguei, mas foi ela que trouxe, não fui eu. Então, é mais fácil eu jogar a culpa no outro do que admitir o meu erro. Como é difícil e humilhante admitir que eu errei. E como eu erro tanto. Como Deus me quebra, Deus tem me quebrado demais nessas meditações. Quando eu olho para a minha história e percebo que eu tenho conversado, dialogado com a pessoa, com a situação que me leva a pecar. Mas o erro não está nela, está em mim. Eu não estou sabendo dizer não para o pecado. Eu não estou sabendo dizer não para as situações. Eu dou atenção e eu não digo não. Eu tenho que assumir isso e para mim está sendo muito difícil assumir esse eu errei. Veja como o tentador é esperto. Ele nos coloca na situação de pecado, ele nos manda uma pessoa para nos colocar numa situação de pecado, mas ele nos deixa livres. Nós somos livres para decidir se eu vou pecar ou não. Como que eu percebi isso? Em nenhum momento na palavra estava escrito aqui, no versículo antes, para a serpente falando para Eva, olha, eu fiquei imaginando assim, quando eu peguei essa palavra, imaginando a serpente enrolada na Eva e falando assim para ela, come esse fruto, porque senão eu vou te matar, eu vou te sufocar. Não tem isso na palavra, gente. Em momento nenhum ela foi coagida a comer daquele fruto. Eva, em momento nenhum, falou assim, come, Adão, essa fruta, porque senão eu vou largar de você. Come essa fruta, porque senão você vai ver comigo. Eu fico imaginando nos dias de hoje, nesse diálogo, como que seria. Não, aqui na palavra, gente, tá falando que ela apresentou. Ela apresentou uma palavra antes, né, do que a gente, no primeiro dia que a gente viu. Eva apresenta a fruta a Adão. Ela dá para ele. Ele podia ter dito não. Na hora que a serpente falou para Eva, toma, é gostoso, é agradável, vai abrir sua inteligência, ela podia ter falado não. Ela podia ter falado não, meu Deus falou que não é isso que ele quer para minha vida. Então, aí eu ouvi isso. Ninguém aqui, em momento nenhum, foi obrigado a fazer aquilo. Não, eles foram... A serpente foi esperta e colocou aquele fruto, conversou com Eva. A Eva conversou com a serpente. Mas ela em momento nenhum foi obrigada. Nós não somos obrigados. Aquela pessoa vem me oferecer certas coisas, mas ela me oferece. Ou ela chega com uma arma na minha cabeça e me fala, olha, vamos fazer isso, porque senão você vai morrer. Né? Quando é assim, é uma coisa diferente, mas é difícil isso acontecer. Ninguém chega pra mim e fala assim, olha... aponta uma arma pra minha cabeça, vamos fazer fofoca de fulano de tal, porque senão eu dou um tiro na sua cabeça. Não. Então eu pude perceber isso. Nós não somos coagidos a pecar, nós não somos obrigados a pecar, nós temos essa liberdade de escolher se eu vou pecar ou não. Eu tô numa situação que vai me levar ao pecado, eu posso sair dali, eu posso ir me distanciando daquela situação. Então, eu vi o que eu anotei, o que a palavra me diz, o que eu vi foi isso. E eu coloquei uma perguntinha para mim.
Quais são as situações que me levam a pecar? Quais são as situações, as pessoas ou as coisas que me levam a pecar? Fica aí para você também. Será que eu tenho assumido os meus erros ou eu tenho colocado a culpa nos outros? Aí foi fulano de tal que veio, aí foi fulano de tal que trouxe. Hein? O que será? Será que você tem assumido os seus erros ou a culpa é sempre do outro? Aí a outra pergunta que o livro coloca pra gente é: como está o meu relacionamento com Deus e com as outras pessoas? Como está o seu relacionamento com Deus e com as outras pessoas? Quando o Senhor Deus me chama, Priscila, onde estás? O que eu respondo para ele? Eu saio correndo e vou me esconder? Ou eu falo para ele: Senhor, estou aqui? Mais uma perguntinha para você estar respondendo aí. Eu respondi a minha aqui. Depois do livro também, esse texto fala alguma coisa sobre a sua vida? O que ele diz sobre a sua vida hoje? O que esse texto te leva, essa palavra te leva a pensar, a meditar sobre a sua vida? Que oração você sente vontade de dirigir a Deus agora? No momento, eu pedi perdão a Deus, né? Pedi a sua misericórdia e ajuda para que eu veja as situações de pecado e possa fugir delas. Existe alguma coisa para mudar em sua vida e seus relacionamentos à luz do que você meditou? Qual o propósito que você faz diante de tudo isso que você leu, que você está meditando, que você está orando? Se precisar, gente, dá uma pausa o vídeo e faz a leitura bem detalhada, bem do que você está. Traz para sua vida a palavra de Gênesis, traz para o hoje. A palavra ela é muito viva, ela é muito dinâmica. Então, traz ela para sua vida, coloca um propósito. O que eu posso fazer hoje de diferente? O que eu posso mudar hoje? E aí depois, agora nós vamos fazer um pouquinho vamos fazer o Evangelho, né, de São João. Proclamação do Evangelho de São João. João 1, de 26 a 29. João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar-lhes a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o que o texto me diz nessa passagem? Olha como Deus é maravilhoso, que mesmo a gente lendo as passagens separadas, uma vem complementar a outra, uma vem juntar, vem fechar, selar o que a gente precisa trazer para a nossa vida. O texto me diz, para mim, Priscila, que eu não sou digna nem de desamarrar as sandálias de Jesus, porque eu ainda não o conheço. Não tenho intimidade com Ele. E para ter intimidade eu preciso disso, gente. Tá com a palavra todos os dias, tá meditando, tá conversando com Jesus, conversando com Deus, vendo o que Ele quer para minha vida. E mesmo assim, Ele se oferece em sacrifício, como um cordeiro, para me salvar e tirar o pecado do mundo, tirar o pecado da minha vida, tirar o pecado da sua vida. Este texto fala alguma coisa sobre a sua vida? Sim. Ele fala para você? Para mim, ele falou muito, muito mesmo. Coloca no papel o que ele fala para sua vida. Quanto mais a gente escreve, mais a nossa história muda,
Porque é a luz, quando você vai escrevendo, Deus vai trazendo a luz. Tudo aquilo que precisa ser mudado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa inteligência, dentro do nosso inconsciente. Que oração você sente vontade de dirigir a Deus agora? O que você gostaria de falar para Jesus diante disso? Que eu ainda não conheço, eu não sou digna de desamarrar nem a sandália do pé dele, mas que Ele vem em meu socorro, Ele vem em meu auxílio, Ele vem para me salvar. Existe alguma coisa para mudar em sua vida à luz dessa palavra? Diante dessa palavra, o que você se propõe a fazer para poder estar mudando? Qual é o seu propósito? O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer durante essa semana? O que você pode fazer durante esse mês? Para que você tenha mais intimidade, para que você conheça mais Jesus, por esse Salvador, por esse Jesus que vem nos amar, por esse Deus que nos deu esse Jesus para nos salvar, para nos amar. Amém? Hoje é o segundo dia ainda do pecado e salvação. E aí a gente vai estar dando continuidade nesse estudo, viu? Louvado seja Deus pelo dom da sua vida. Um abraço. Fica com Deus.